A gente vai falar bastante de Botafogo e Fluminense. Botafogo 2, Fluminense 0. Mais uma vez o Fluminense vergonhosamente perde para o Bairro. A gente vai falar bastante aqui, a gente vai fazer uma análise bem completa dessa partida. Mas antes, eu tô bem incomodado com uma coisa que eu tenho visto na internet. Agora são 1 hora e 16 minutos que eu tô gravando esse vídeo. Vou terminar aqui e já vou postar lá no YouTube. Mas eu fiquei intrigado que o Botafogo chamou o Fluminense de filho, que eles são os pais. Mas vamos lá, será mesmo? Então vamos primeiro pra zoeira, né? Vamos lá. Não tô lembrado, não. Não tá lembrado, não. Não, nunca nem vi. Você não lembra? Nunca nem vi. Que dia foi isso? E a mulher que tá aí? Que dia foi isso? Que dia foi isso? E aí eles estão fazendo uma zoeira por conta que não lembra, o Fluminense não lembra, né, da última vez que venceu o Botafogo. Aí aqui, a rede oficial do Botafogo fez várias postagens lá zoando o Fluminense e falando que, né, tem que respeitar o pai. O pai. Mas espera aí. Alguém me explica essa imagem aqui? Você sabe me dizer em cima de quem o Fluminense foi campeão em 2012, distribuindo chocolate 4-1, 5-1 no agregado? Alguém sabe qual foi o adversário e onde que foi esse jogo? Não sabe não? Eu vou refrescar a memória de vocês, botafoguenses. Esse jogo foi contra o Botafogo, no Newton Santos. Aí vocês devem estar me perguntando, mas o Botafogo manda os jogos lá no Engenhão, eles são os donos da casa. Mas imagina que vergonha você ser dono de uma casa em que você, olha isso, não é o maior campeão. O que em tese é o visitante tem mais títulos do que o Botafogo na sua própria casa. Vocês não têm vergonha, não, de querer criar rivalidade pra cima do Fluminense? Vocês não acham que tem que se colocar no lugar de vocês e ficar lá, bem no cantinho, escondidos, bem lá no fundo? Vocês estão entre os 13 maiores do futebol brasileiro, nem entre os 12, na minha opinião. Não deixam de ser um grande clube, mas não estão entre os 12. Vocês já perderam essa posição, na minha humilde opinião. E vocês querem criar rivalidade com o Fluminense. Se eu fosse vocês, eu teria muita vergonha, mas graças a Deus eu não sou, e essa tristeza na minha vida eu não tive e jamais vou ter. Graças a Deus sou tricolor de coração. Mas a gente vai analisar aqui o jogo, porque claro que a zoeira faz parte, é uma zoeira sadia, sempre bem-vinda, isso faz parte do futebol. Obviamente que quando a gente perde a gente não gosta, e quando a gente vê mentiras também, a gente gosta de trazer os fatos para refrescar as memórias dos nossos colegas, né? Mas desse jogo teve um lance bem polêmico, que eu na live, confesso que no momento da raiva eu fiquei ali bem estressado, e analisando o lance mais friamente, eu tendo a achar que foi pênalti no lance ali do John Arias. Vocês acham desse lance? O John Arias, ele percebe sim, tá? O jogador do Botafogo. De início, eu pensei que ele se jogou em cima do marcador do Botafogo. Só que, como a bola fica
muito perto e ele vai muito rápido, ele precisa parar um pouco para não passar da bola. Nisso que ele para, ele joga o corpo para proteger a passada do jogador do Botafogo, para ele não roubar a bola do John Arias, para o John Arias conseguir finalizar. E nisso que ele faz esse movimento, o marcador do Botafogo com o braço faz uma carga nas costas do John Arias, deslocando o jogador. E por conta disso eu marcaria pênalti claríssimo, que na hora do jogo eu não disse que seria pênalti, porque não mostrou mais de uma vez na transmissão, pelo menos eu não vi, estava muito estressado, não consegui ver direito e confesso que no momento eu não achei pênalti, mas depois vendo e revendo foi muito pênalti. Mas isso não vai servir como desculpa da partida vergonhosa que o Fluminense fez diante do Botafogo, e eu vou fazer um breve resumo aqui da partida. Mas antes, vou pedir só você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito. Estamos quase batendo aí 2.000 inscritos, então conto com você. Então se inscreve aí rapidinho, comenta, quero saber a sua opinião. Achou pênalti? Não achou que foi? Deixa aqui nos comentários, compartilha aí com os amigos, que é muito importante, curte aí também o vídeo, beleza? Cara, os 20 primeiros minutos iniciais só deu Botafogo. E aí o Fluminense foi muito pouco combativo. O Fluminense não dividia as bolas. E quando dividia, perdia. O Botafogo sempre ganhava a segunda bola do Fluminense. Era um Botafogo que se entregou mais e que parecia que o Botafogo que tinha ficado 7 dias no Rio treinando. Enquanto o Botafogo, na verdade, foi fazer seu jogo na Libertadores, perdeu, estava em crise, torcida pressionando o Paiva, e aí, 3 dias depois, sem tempo de descansar, pega um Fluminense descansado, e você que assiste o jogo e não sabe dessas informações, diria que o Fluminense estava mais cansado do que o Botafogo, que não é uma verdade, mas o que aparentou foi que o Botafogo, na verdade, estava mais descansado. E aí o Gnasso estava muito bem, tá um ponto positivo até então. Aos 36 minutos, o Cano perde uma bola e gera um contra-ataque do Botafogo e sai o primeiro gol. Então, até os 36 minutos, só deu Botafogo e o gol foi muito merecido. E o Cano muito mal na partida. O lado esquerdo do Fluminense nulo. E os 43 minutos houve aí o primeiro ataque do Fluminense e o Cano perdeu o gol num lance que depois seria invalidado por impedimento. Aos 45, o Botafogo novamente ataca e joga a bola na trave. Poderia ser 2-0. Aos 47, 2 minutos depois, tá? E 10 minutos depois do gol, já poderia estar 3-0. Por uma falha do Gnasso, o Botafogo vai ao ataque, um ataque rápido, de transição rápida. O Freitas salva, a bola rebate e o Fábio defende. E aí inicia o segundo tempo, Fluminense volta melhor, mas vale ressaltar que o Botafogo estava ganhando o jogo, então abaixou as suas linhas. Então ficou mais fácil o Fluminense ter a posse de bola, porque o Botafogo deixou. E a partir dos 21 minutos, o Renato mexeu no time, fez 3 mudanças. E aí o Fluminense piorou e o Botafogo voltou a ser aquele Botafogo que foi do primeiro tempo, mas com um Fluminense melhor, conseguindo combater melhor os lances da partida e gerando mais dificuldade para o Botafogo. O Botafogo não jogou tão livremente como foi a primeira etapa da partida. Mas ainda assim o Botafogo teve as melhores oportunidades. A melhor oportunidade do Fluminense foi uma cobrança de falta, que o John Arias meteu ali na junção do travessão com a trave. Então é muito pouco
para um Fluminense que tinha a obrigação de ganhar o Botafogo depois de 7 jogos perdendo para o Botafogo. E aí, no finalzinho, num contra-ataque, mais um contra-ataque do Botafogo, o Fluminense toma o 2-0. E aí o Botafogo sacramenta a vitória numa vergonha do Fluminense. Numa derrota vergonhosa do Fluminense. Era obrigação do Fluminense vencer a partir do momento em que o Renato opta por deixar o time titular no Rio de Janeiro treinando, descansando e treinando. Descansando, comendo, treinando. E aí, o time reserva vai para União, vai jogar contra a União Espanhola lá no Chile, e o time principal fica descansando, treinando. E quando você olha para dentro de campo, o que aparentou é que o Fluminense estava mais cansado do que o Botafogo. Isso para mim é uma vergonha inadmissível e inaceitável. E eu espero de verdade que isso não ocorra mais uma vez e que essa seja a última vitória do Botafogo sobre o Fluminense, e que agora no Maracanã, com a casa cheia, com o apoio e a força da torcida do Fluminense, a gente possa voltar a vencer o menor do Rio. É isso. Espero que você tenha gostado aqui do conteúdo e não do jogo, obviamente. Se você gostou do conteúdo, eu peço que você curta, comente e compartilhe aí com seus amigos. E obviamente, se você não for inscrito, gostaria de pedir aqui humildemente que você se inscreva para fazer parte aí da tropa do SAMU e para juntos alcançarmos o tão sonhado, a marca aí de 2.000 inscritos. Então não perca tempo, se inscreva no canal. É isso e até a próxima.